Debate da semana. Viva, boa tarde, bem-vindos ao debate da semana. Hoje com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho via Zoom, numa semana em que o Diário entrou no ano 150 da sua missão informativa, em que o bolo do caco surge no top 10 da tabela mundial do pão e em que a Madeira anunciou haver gripe aviária controlada. Vamos abordar vencedores e vencidos das autárquicas e, inevitavelmente, o estado a que chegou o PS. Antes abrimos com a frase da semana. Pedro Coelho, boa tarde, desde Lisboa, como é que vai a vida por aí? Muito boa tarde. A vida vai com menos chuva. Na Madeira dizem-me que choveu muito hoje. Aqui não. E a Mas está frase da semana, úmido. em primeiro lugar, boa noite a todos, ao painel, aos nossos ouvintes. A frase da semana é da Andreia Neto, na intervenção que fez hoje, do Grupo Parlamentar do PSD, quando discutíamos um projeto do Chega que proíba a ocultação do rosto em espaço público. Ela disse que o rosto é a expressão da identidade humana e falou sobretudo da liberdade da mulher. Sabemos que é um problema sensível, que é um tema sensível. O debate hoje foi aceso, com o centro-direita de um lado e o centro-esquerda, e a esquerda radical do outro lado. Era um tema que exigia ponderação, serenidade. É um tema que já foi legislado na Dinamarca, em França. Portanto, é falar de liberdade, falar de igualdade, é também falar de dignidade humana, é também de um direito fundamental que está consagrado na Constituição, que é o direito à segurança. E a segurança não é um valor menor. Portanto, nessa linha, falámos hoje também da liberdade da mulher. E nessa linha, a frase da semana é a frase da minha colega, num tema tão sensível, que hoje foi aprovado, quando ela disse que o rosto é a expressão da identidade humana. Concordo, e vamos defender a sua liberdade, a liberdade das mulheres. Defender a mulher é também defender a sua liberdade, é garantir também que nenhuma tradição, nenhuma cultura pode apagar a sua presença no espaço público, nem limitar a sua voz. E, portanto, França, Bélgica, Áustria, Dinamarca foram neste caminho, e hoje o Parlamento Nacional também seguiu os mesmos passos. Fica a frase do Pedro Miguel Silva Gouveia. O que é que nos trazes? Antes de mais cumprimentar o Ricardo, o Pedro e o Joaquim e todos aqueles que nos ouvem no vasto auditório da TSF Madeira. Eu, antes de falar do tema que tinha aqui em carteira para trazer, eu gostaria de comentar aquilo que o Pedro acabou de dizer, porque o Pedro falou de uma colega dele que fez uma intervenção sobre este projeto de lei de um partido que ele identificou como de centro-direita, mas eu acho que é de extrema, Não, é quase uma proposta de um extrema-direita, partido extrema-direita. fascista. Sim, sim, Mas pronto, são extrema-direita. opiniões, mas é de Ah, extrema a minha é igual à tua, peço atualmente. desculpa, se me enganei. E tu também votaste este projeto e votaste, presumo eu, favoravelmente, pelo que eu vi Ah, nas notas do plenário. Mas importa dizer que o que está aqui em causa não são, neste projeto, não são liberdades da mulher, nem sequer liberdades religiosas. Aliás, o projeto de lei que tu aprovaste hoje mereceu o parecer negativo do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, que dizia, e passo a citar, que na proposta normativa que se mostram elencados na respectiva exposição dos motivos e consubstanciadas as alterações propostas, entende-se que tanto os objetivos visados como as normas propostas patenteiam questões jurídicas que comprometem a sua conformidade de respeito pelos preceitos constitucionais e legais. Este foi o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. O conselho ou o parecer da Ordem dos Advogados termina dizendo que, nesta medida, não se acompanha o referido projeto legislativo apenas e tão somente pelas razões supraexpostas, sendo as razões supraexpostas referindo que, na sua essência, está ferido o direito de consciência de religião e de culto consagrado na Constituição, que se considera inviolável. E hoje, Pedro, tu votaste
um projeto de lei, muito provavelmente que será inconstitucional, porque procura visar diretamente um grupo de pessoas, uma fé professada por, neste caso, um conjunto de pessoas que são os muçulmanos, mas a lei acaba por ter ou estar tão mal feita e ter uma aplicação tão vasta que, por absurdo, até poderíamos considerar que o véu que as mulheres usam na Igreja Católica para se casarem, por cobrir o rosto, também não pode ser utilizado num espaço público, bem entendido. Se alguém quiser usar um capacete, não pode porque cobre o rosto. Ou qualquer outra, ou quem quiser usar Estamos um a parar. capuz que cubra o rosto, um hoodie, também pode estar aqui neste caso em cumprimento desta lei que tu hoje aprovaste. Eu espero que o Tribunal Constitucional barre esta lei, porque, como referi, o Conselho Superior do Ministério Público e o parecer da Ordem dos Advogados parece uma lei claramente inconstitucional e deveria ser repudiada. Em relação àquilo que o tema que hoje aqui gostaria de trazer é de uma notícia que foi colocada hoje pelo Diário no Ar. É uma notícia da. O título é Senhoria condenada a 4 anos de prisão por fazer vida negra em Colinas do Funchal. E eu gostaria de referir a frase, a citação, eh, que levou a esta Decida. condenação, que foi depois deste senhorio entrar na casa que estava a alugar a estas senhoras, fui ao quarto da idosa onde se encontrava deitada, em convalescência, depois de uma intervenção cirúrgica, e disse: O que é que fazes aqui? Já te avisei, velha da trampa, Sim. chamamos assim, vais sair daqui já, se não vais a bem, vais a mal, vou-te matar. Esta ou esta foi uma forma que este senhor encontrou, já quase em desespero, para retirar estas duas inquilinas da casa onde viviam. O processo refere que foram tentadas outras formas, nomeadamente retirar os contratos de água e de eletricidade. Muitas vezes vemos as entidades públicas e até a justiça lavar as mãos destas situações, deixar com que os inquilinos fiquem desprotegidos e se vejam despejados na rua. Esta semana assinalou-se o Dia Mundial de Lavar as Mãos, depois de um fim de semana onde muitas mãos foram lavadas e muitos lavaram as mãos. Não no sentido médico que salvou milhões de vidas, mas no sentido figurativo, quase como Pôncio Pilatos. Desta vez a justiça não lavou as mãos, a justiça agiu e agiu muito bem. Espero que estas inquilinas tenham sido exemplo para muitos outros casos, outras situações de bullying e de abusos que acontecem na nossa cidade e na nossa região. Já não estão na casa, como também da notícia. Sim, sim, não está. E havia acrescentar, para além da idosa com mais de 80 anos, a filha da senhora, daquela que trabalhava e que também passou por isso. Bem, nesse caso, se me permitem, a juíza Carla Menezes, que aplicou a justiça. Mas, Joaquim, então, qual seria a tua frase para bem, antes de mais, esta semana? boa tarde a todos, ao Pedro lá em Lisboa, a ti Miguel, a ti Ricardo e ao nosso auditório. O Miguel falou de lavar as mãos. Hoje comemora-se o Dia da Erradicação da Pobreza e os números que saem continuam a ser preocupantes para todos nós e para os nossos concidadãos. E eu trago uma frase do Presidente do Governo que esta semana disse algo como: o trabalhador médio na Madeira leva mais um salário do que o trabalhador médio no continente. Isto é preocupante porque às vezes, e na política, não vale tudo. Aquilo que se transmite é importante que tenhamos noção que estamos a falar para pessoas. E realmente a pobreza e as dificuldades que se passam na região são preocupantes e devem preocupar os nossos governantes e não devem ter uma, uma à vontade tão grande quando falam destes assuntos, até porque os mesmos implicam
pessoas, implicam vidas, implicam famílias. Não nos chega a ter a região com os melhores campos de golfe e ao mesmo tempo ter os supermercados mais caros do país. Aliás, como veio também em capa num diário da concorrência, em que falava em insolaridade e inflação, obriga a comer pior. E isto há que refletir, há que pensar. Ficam os temas iniciais. Não sei, Pedro, se em relação Eu às burcas. queria sobretudo dizer que o voto de hoje, que proíbe a ocultação do rosto em espaço público, o nosso voto foi um voto de princípio, não foi um voto de alinhamento político com o Chega. Foi um voto pelo humanismo, pela dignidade da pessoa humana, em particular da mulher. E nessa linha não concordo com o Miguel. Sei que o diploma em causa pode ter questões, e eu conheço os pareceres, obviamente, mas pode ser melhorado. eh, e nessa linha já outros países seguem esta postura, como disse, Áustria, França, Dinamarca, e eu acho que nós aceitamos bem as outras culturas, as outras tradições, somos um povo acolhedor. Agora também quando vamos aos outros países, também estamos sujeitos às regras desses mesmos países. São Miguel já foi a uma mesquita também com a esposa cobre-se com um traje completamente diferente. E é perfeitamente normal que aqui em Portugal sejam os portugueses a editarem as regras, porque a segurança também é um direito e é um dever de todos nós, e nessa linha queria sublinhar sobretudo o humanismo e o respeito pela mulher, que não deve ser ostracizada, e o seu rosto deve ser mantido em espaço público à vista de todos, porque até a mulher, todos os seres vivos merecem esse respeito. Miguel, tinhas Sim, muito só, acrescento a fazer aí só este queria dizer assunto. que eu li, tenho aqui a proposta que foi hoje votada e na proposta não fala de mulher, nem fala de religião. O que diz é proibida a utilização em espaços públicos de roupas destinadas a ocultar ou obstaculizar a exibição do rosto. Ponto. Roupas. De roupas destinadas a ocultar ou obstaculizar a exibição Um do rosto. capacete não é roupa. Um capacete, Uma como costuma máscara. dizer, uma máscara, um passa-montanhas que se costuma usar também muitas vezes Miguel, não vamos exagerar, no carnaval podes usar uma máscara. no- uma roupa um véu de uma noiva. Não é por aí, sabes que não é por aí. Não, o que não sou só eu que eu digo, Pedro. São Sim, 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 os sim. advogados, é o Ministério Público, diz que isto é inconstitucional. Até porque a outra questão que há aqui levantada, que é o forçar alguém a utilizar. Só a prática implícita de forçar outrem, seja a fazer o que for, já está consagrada na lei, que não é preciso um diploma novo. Não é preciso um decreto-lei novo para fazer ou particularizar aquilo que a lei já generaliza. E isso também está no parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, parece-me que naquilo que tu disseste, reparei e notei e registrei o teu cuidado de dizer que isto ainda tem pode sofrer melhorias e pode ser chumbado e cair. Penso que será esse o caminho. Muito bem, vamos às autárquicas que já lá vão, com surpresas em São Vicente, mas também na Ponta do Sol, com o PSD a manter, em conjunto com o CDS, 6 câmaras, sendo que o CDS tem também a manutenção da Câmara de Santana. O PS a perder uma autarquia. Joaquim, quem são os maiores vencedores e perdedores da equação política ditada domingo? Bem, estas últimas eleições, como tem sido habitual, quase todos podem anunciar que ganharam e quase todos podem evitar dizer que perderam. Nós tivemos aqui, em termos de votos, especificamente na região, um partido que acima de todos os outros perdeu, e perdeu de maneira dura, que é o Partido Socialista. Tinha 3 câmaras, sai com 2, perde uma emblemática, que é a Ponta de Sol, até porque era governado por quem era, um putativo líder do partido. Mas há que olhar para os Ainda pode ser. que ainda poderá ser, eventualmente, mas há que olhar para os números
da hecatombe eleitoral que o Partido Socialista teve. O Partido Socialista no Funchal, em todas as freguesias, eh, teve uma descida de votantes substancial. Em grande parte delas passou para a quarta força política nas freguesias, e na Câmara Municipal efetivamente foi a quarta força política. Portanto, a preocupação que deve haver pelos lados do Partido Socialista. Relativamente ao PSD, havia muita coisa que podia correr mal, como correu em São Vicente, e é uma questão interna. Miguel Albuquerque, bem, na noite eleitoral, assumiu que era uma questão interna do PSD, mas podia haver outras que também poderiam. Embora não assumisse completamente, porque se há problemas em São Vicente também é por culpa É por dele. culpa do líder. E são por culpa do líder, naquele caso, porque é importante liderar. E Miguel Albuquerque, em muitas das situações, deixou correr o Marfim e depois, quando foi atrás, já era tarde. Acabou por correr bem na Ribeira Brava, acabou por correr bem no Funchal, se calhar por exclusão de outros, relativamente, principalmente ao Partido Socialista, que acabou por não ter uma candidatura, se calhar que os funchalenses mereciam, e sem desprimor para quem concorreu. Uh, mas na realidade o PSD, perdendo votos, porque mesmo no Funchal passa de 47% para 40% em termos de votos, agora mantém perto de São Vicente, mas recupera a Ponta do Sol, mantém o Funchal, reforçando a maioria. Reparem, mantém o Funchal depois de um mandato que correu mal a todos os níveis. Mudou o presidente, mudou os vereadores todos, praticamente, mudou o candidato a um mês das eleições. Portanto, a coisa não. Sim, tinha tudo para correr Tudo mal. para correr mal. Acabou por correr bem, por exclusão de partes, por ausência praticamente dos outros. Relativamente ao JPP, manteve o seu bastião, Santa Cruz, acaba por perder, sabe-se lá porquê, na sede do Conselho, onde o putativo candidato à Câmara, que chegou a ser indicado como candidato, que era Presidente da Junta, acaba por não ser e perde a Junta de Freguesia de Santa Cruz. O Chega é um dos grandes vencedores da noite, com a primeira vitória de sempre autárquica do partido a acontecer exatamente em São Vicente, numa jornada de oportunidade. Portanto, o candidato que nas eleições anteriores tinha passado pela Iniciativa Liberal, que tinha na sua equipa candidatos nas eleições anteriores pelo Partido Socialista, em que realmente consegue fazer ali uma conjugação de vontades para, acima de tudo, é um voto contra a imposição que aconteceu no candidato a presidente na Câmara Municipal de São Vicente. Relativamente aos restantes, há que olhar aqui para a situação. O PCP perde a representatividade que tinha na Assembleia Municipal do Funchal, e, portanto, neste momento, em termos autárquicos, acaba por praticamente ser inexistente na região. E depois temos Joaquim, outros partidos. importa fazer uma precisão em relação a Santa Cruz, freguesia. Isto gerou, de facto, ao longo da noite eleitoral, várias leituras, porque é assim, quando se está no segmento Câmara Municipal, de facto, o JPP em Santa Cruz Perde para a Câmara. votou o PSD Mas, para a Câmara, mas na para a Junta freguesia mantém pronto. JPP. Agradeço a correção, porque fiquei com essa dúvida e Não, realmente porque acabei por replicar. tu acabaste por ter razão na noite eleitoral quando disseste a Ribeira Brava sede ganhou o RB1 e na leitura que fizemos, porque estávamos no segmento Câmara Municipal, o PSD ganhou Afinal, ganhou, para ok. a Câmara Municipal. Portanto, De facto, as autárquicas é complicado de fazer análises em teria tempo escolhido real. tal eleições, realmente, e Porque aí fiquei estas. com essa ideia errada. Ainda bem que fizeste a correção. Aliás, tinha ficado na noite eleitoral com a ideia certa, que era errada. E, portanto, realmente há essa questão. Então, assim sendo, o JPP vence todo o Conselho de Santa Cruz, portanto, recupera todo o Conselho e, acima de tudo, o número de votos em que aumenta e muito e consolida-se como uma segunda força política regional. Isto a nível de umas eleições que iam julgar também o governo. Claramente. E neste caso passou no teste. Pedro Coelho, que disputou as eleições em 2021 em Câmara de Lobos, atingindo 60,2%. Agora, Celso Betancourt quase que iguala, mas não consegue esse registro em termos percentuais, fica com 60,16%. Que leitura fazes, Pedro,
do cômputo geral, sem olhar somente para a Câmara de Lobos, como é certo, numas eleições em que há esta vitória do PSD, um Chega a surpreender e um PS a perder uma Câmara. Sim, foi um bom resultado para o PSD, ter novamente a maioria das câmaras municipais. Recuperou a Câmara da Ponta do Sol, perdeu a Câmara de São Vicente e, pela primeira vez, recupera, entre aspas, com as cores laranja, Conselho da Ria Brava. Em 2021, Ricardo Nascimento tinha sido apoiado pelo PSD, mas eh, estava nas listas da Ribeira Brava primeiro, agora é novamente o PSD-CDS a fazerem a lista conjunta. Eh, foi uma vitória clara do PSD. O PSD aumenta o número de votos comparativamente a 2021 em todos os órgãos, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia. Eh, o PS é o grande derrotado da noite, uma grande hecatombe no Funchal, mais de 15 mil votos. Bem sei que há 4 anos atrás falávamos numa coligação, mas o PS coligado tinha 5 vereadores e agora passa para um vereador, a quarta força política no principal centro urbano da Madeira, o que não deixa de ser preocupante. Estas eleições também demonstraram que o PSD é um partido que está fortemente implantado nos sítios, nas freguesias, nos concelhos, muita campanha, muito porta a porta. Gostaria também de sublinhar e aproveitar para agradecer todos aqueles e aquelas que foram candidatos, os que ganharam e os que não mereceram a confiança da população. Gostaria de registrar, por exemplo, o resultado de Santa Cruz. Se repararem, Santa Cruz tem vindo, no caso do JPP, a diminuir de votação. Filipe Sousa já teve 6 vereadores, passou para 5, agora 4. O PSD sobe 30%, com grandes resultados e à beira de ganhar na freguesia de Santa Cruz, um grande resultado também no berço da JPP, que é em Gala, portanto, no seu território, entre aspas, o JPP está em decréscimo e o PSD está a recuperar. Pena que o Partido Socialista, há uns anos, esta parte, tenha dado, há uns anos atrás, apoio ao JPP, porque se nós tivéssemos um Partido Socialista mais forte no Conselho de Santa Cruz, porventura o PSD podia ser hoje poder em Santa Cruz, mas são aquelas estratégias que nós não conhecemos ou não percebemos dos anteriores líderes, aliás, do atual líder, ainda líder do PS, quando não se candidatou há uns anos atrás ao Conselho de Santa Cruz. Portanto, faz falta um PS mais forte para que faça, no fundo, frente ao JPP. Não se pode pedir mais a uma lista do PSD que aumentou em 30%, um grande resultado também na Ponta do Sol. E, no fundo, quando se ganha ou quando se perde, quando nós estamos em funções e perdemos as eleições, algo correu mal nos 4 anos. Quem está no poder está em vantagem, tem obra para mostrar, ou muito ficou por fazer, porque obviamente que na Ponta do Sol o povo escolheu, está escolhido. Relativamente a São Vicente, foi um fenómeno particular, um concelho pequeno, concelho Achas que o que mérito é do Chega ou só do candidato? não, um mérito, obviamente, aliás, as pessoas são inteligentes, temos que respeitar o resultado eleitoral e eu, obviamente, respeito. Estamos em regime democrático e as pessoas quiseram uma mudança. Mas o candidato que há 8 anos foi candidato pelo Partido Socialista. Há 4 anos foi candidato pela Iniciativa Liberal e agora é candidato pelo Chega. Obviamente que houve ali um fenómeno, não diria sobrenatural, mas um fenómeno estranho no concelho que é pequeno, no concelho que é pequeno, que ditou esta alteração. Agora, obviamente, é, é trabalhar para que os próximos 4 anos fique um bocadinho preocupado pelas primeiras intervenções que eu vi do presidente indigitado, está muito preocupado com as cores das estradas, com o arresto aos computadores e ao material informático e, portanto, nem uma palavra para a população, para os jovens, para os idosos.
auditorias. Acho que é preciso saber ganhar, obviamente, despir a pele do candidato agora, voltar a vestir a pele agora enquanto Presidente de Câmara, para já indigitado, e continuar a desenvolver São Vicente. Diria que os resultados foram bons. Tínhamos efetivamente alguma esperança em Mexico, assim não ocorreu, mas obviamente que os resultados foram extraordinários e obviamente não há vitórias morais nestas eleições. Há uma lista que sai vencedora e as outras, obviamente, só pode ganhar um, não é? Só esse é que mereceu a confiança do povo e, obviamente, não há meias vitórias como aqui em Lisboa ou no continente fizeram querer transparecer que o Partido Socialista, ao perder mais de 21 câmaras, continua a ter uma meia vitória. Não, na Madeira, o PSD voltou a ganhar, conquistando 6 câmaras municipais e a maioria das juntas de freguesia. Miguel Silva Gouveia, desta noite eleitoral, quem é que parece ter sido o maior perdedor, o maior ganhador? Bom, sobre as autárquicas, que são umas eleições muito particulares, porque está em jogo muitas diferentes variáveis. Há uma certeza, que hoje aqui também vimos, quando entramos neste tema, a situação de Santa Cruz para a freguesia, Santa Cruz para o município. As pessoas sabem em quem é que estão a votar e no que é que estão a votar. Ao contrário do que alguns possam pensar, que dá para enganar as pessoas por trás de um slogan, de uma ideia, de um rosto. As pessoas sabem em quem é que estão a votar, no que é que estão a votar e sabem a diferença que podem fazer com o seu voto para os órgãos que estão em eleições. Só queria deixar aqui uma Então, no nota ao atar Pedro. visualizam a Sim. pessoa que Estão a ver querem. a pessoa. O Pedro diz que o PS abdicou de se candidatar em Santa Cruz. O PS nunca abdicou de se candidatar em Santa Cruz. O PS candidatou-se em Santa Cruz numa coligação em 2013. Depois, em 2017, que apresentou uma candidatura própria. Em 2021 apresentou uma candidatura própria e este ano também voltou a acontecer. Portanto, o único ano, houve um ano em 2013 que foi em coligação e até teve alguns presidentes de junta que foram militantes do Partido Com o Social. JPP. Não, o JPP não existia. Era uma coligação que se chamava Juntos pelo Povo. O movimento Juntos pelo Povo. Ah, O JPP surgiu depois. Exemplo do que aconteceu. Exemplo, não foi bem exemplo. O João Ribeira Brava primeiro não acabou por se transformar num partido político, mas a realidade é que, Pelo menos até agora, não sei. pelo menos até Por agora, enquanto. o PSD, nas últimas eleições, aí sim, houve um movimento de cidadãos que acabou por ser apoiado pelo PSD e pelo CDS. Agora, em relação aos resultados eleitorais. A realidade é que temos que analisar, como eu disse, as autárquicas em três variáveis. No âmbito nacional, onde verificamos uma tendência para o espectro político e a vontade do eleitorado está a se desviar um pouco mais para a direita. E isso tem reflexos no país inteiro, teve reflexos aqui na Madeira, onde, se analisarmos os resultados friamente, constatamos que, pela primeira vez desde o 25 de Abril, nenhum partido à esquerda do Partido Socialista tem qualquer Ser eleito. representante, Sim. nem no Parlamento Regional, nem nas Assembleias Municipais, nem nas variações, como é óbvio, nem nas Assembleias de Freguesia. Eu acho que é inédito a nível. A não ser aquele exercício que por instantes baralhou toda a gente,
Do Pão do Mar. Exatamente, Exatamente. via. RTP. Não, foi o site oficial. Oficial, oficial. RTP marcou. Dá o PCP ganhando Ganho. Acho que foi por instantes. um lançamento errado, Errado. julgo eu que deve ter sido Sim, no sim. site Sim, no site do Mais, certamente. sim, exatamente, do Ministério da Administração Interna e não efetivamente o lançamento na mesa de voto, porque isso com certeza quem lá está escrutinaria isso e não vai ser. Claro. Portanto, dizia eu, a nível nacional o que se nota é isto, e o grande vencedor foi, obviamente, e sem subterfúgios, e eu percebo aquilo que o Pedro aqui referiu, de algum exercício de análise criativa, dizer que o PS, onde concorreu sozinho, conseguiu mais câmaras do que onde o PSD concorreu sozinho, dando a entender que as coligações deviam ser separadas. Eu compreendo todas as narrativas políticas noite-eleitorais, mas gosto de analisar também friamente e analisando friamente, quem pode dizer que ganhou as eleições foi inequivocamente o Partido Social Democrata, porque reconquistou a Câmara do Porto quando já não a tinha há 12 anos, mantém a Câmara de Lisboa, que eram duas câmaras que estavam nas sondagens quase em Perdidas, empate não é? técnico. Não, não estava ninguém, Sim, não. estava em empate técnico. Aliás, essas grandes câmaras era tudo empates técnicos. Como há 4 anos também o Medina e Carlos Moedas tinham um empate técnico que acabou por dar para Medina. Eh, Na realidade, acho que a noite sorrio mais ao partido de Luís Montenegro, que tem razões objetivas para ficar feliz. Os derrotados, acho que face àquilo que aconteceu de perda de câmaras também para a CDU, acho que a esquerda acabou por ser a derrotada da noite, porque o PS consegue algumas câmaras, é verdade que consegue umas vitórias em alguns municípios Importantes. Coimbra, importantes, Coimbra, Vila Real, Viseu, aliás. Viseu, Viseu. comparando câmaras ao PSD, Viseu. Mas eu acho que estranho, Miguel, Consegue acho que crescer a à vitória do custa PSD em Beja marca em parte a noite eleitoral. Era um consegue, bastião fortíssimo pois, da da esquerda. esquerda, exatamente. Isso aí pode ser o factor candidato. Sim, Pode. Carlos do Rinho, por exemplo, conseguia ganhar uma Câmara ao PCP ou à CDU, também num combate eleitoral que foi travar ali ao Alentejo e conseguiu, de facto. Portanto, o PS, nos sítios onde ganhou-os à custa do PSD, porque situações muito localizadas, e à custa da fragilização da própria esquerda. A nível regional, também é preciso perceber que aqui foi dito pelo Pedro e eu concordo que quem está no exercício do poder dos cargos autárquicos tem sempre uma vantagem, porque tem obra para mostrar e tem trabalho e pode mostrá-lo se o tiver feito, como é óbvio. Mas quem está no poder regional também é uma ajuda substancial, às vezes para mal, a quem está nos municípios. E vimos inaugurações a se repetirem até o dia das eleições, quase, com iniciativas a acontecerem de diferentes organismos públicos na região. E isto, obviamente, se dá uma vantagem, em teoria, a quem está no poder. Não aconteceu, por exemplo, com a inauguração daquela Marginal. pista de atletismo laranja na marginal de São Vicente. E depois, obviamente, a nível local. E a análise a nível local é muito pessoalizada, é muito pelos candidatos, pela forma como os candidatos são, pela maneira, pela proximidade, pela disponibilidade. E, e há situações em que constatamos efetivamente que uns candidatos têm uma propensão para um perfil autárquico maior do que outros. Por isso, acho que na Madeira o PSD teve uma vitória agridoce, chamemos assim. Conseguiu recuperar a Câmara da Ponta de Sol, que era uma Câmara que eu esperava que a Célia tivesse conseguido, pelo trabalho que desenvolveu, tivesse conseguido o terceiro mandato. No entanto,
cá está a figura de Rui Marques, uma pessoa muito popular no Conselho, já teve 12 anos como Presidente de Câmara, foi sempre o deputado em representação, apesar de não existir formalmente, mas em representação da Ponta do Sol na Assembleia Legislativa da Madeira. Era um combate difícil infelizmente não deu para a Célia, mas não deixa de reconhecer o trabalho que ela fez e continua a fazer, ainda hoje, esta Portanto, semana. não ficaste surpreendido com a Ponta de Sol? Fiquei um pouco surpreendido Desiludido. porque achei que depois daquela surpresa da apresentação do candidato, a Célia estava a recuperar alguma Perdeu as 3 freguesias. No Sim, caso do Partido e há Socialista. aqui uma nuance. A Salip Sequeiro, na primeira reação, tinha a dúvida, parece ter sido por pouco, falou-se até dos tais Exatamente. 50, mas foram bem mais, foram 800. 800 votos. Sim, O que é significativo, no caso da Ponta de Sol. foi substancial, teve 53% O Rui Marques. o Rui Marques, o que é muito difícil, mesmo num conselho onde o JPP não apresentou candidato, seria muito difícil de conseguir chegar à vitória. No Porto de Muniz e em Machico foram duas vitórias bastante trabalhosas para o Partido Socialista. Os autarcas locais deram um litro, como se costuma dizer. E, e acho que estão os dois de parabéns, quer o Hugo Alexandre, quer o Olavo Câmara, porque as dificuldades no resto da ilha também se faziam sentir ali Ó e eles Miguel, conseguiram. Aliás, eu já ontem referi isso no dossiê da imprensa. O Olavo consegue ser melhor que que o pai. Pai. Chega quase aos 56%, Tem um resultado melhor que o pai face tinha a dito. 2021. Pois, 2021 foi o terceiro mandato do Emanuel. Emanuel. É normal também que numa sucessão de mandatos quem está no poder vá tendo alguma erosão, nem todos podem ser como o Pedro Coelho, que foi sempre a crescer. É verdade, começa com 30 e pouco e acaba com 60 e qualquer coisa. Não, mas eu só queria sublinhar aqui um Achei pormenor. estranho que o presidente do PSD Madeira, quando faz o discurso final de vitória, se lembra de dizer que pela primeira vez em Câmara de Lobos passou os 10 mil votos. Pareceu-me um recado aqui para o Pedro. Mas de facto foi um trabalho. Passou os 10 mil, mas a margem percentual ficou aquém da Ficou do baixo, Pedro. ficou baixo. Não, quando, obviamente, Foi eu só queria o líder do sublinhar que partido dele, parece que Deixa-me ver o coisas- Pedro. obviamente, o resultado em Câmara de Lobos é um grande resultado do candidato e, obviamente, da variação que lá estava, porque se o trabalho não fosse bem feito, obviamente o povo tinha castigado o PSD. Agora, todos nós percebemos que quando a abstenção diminui e há mais eleitores a votar também, é óbvio, é normal que a votação possa crescer. Mas queria Não voltar um tens que me bocadinho explicar a lá. mim, Pedro, tens que explicar Não, ao líder do teu eu, partido. eu saí de lá com 6 vereadores, com maiorias absolutas e, portanto, o trabalho está feito, portanto, é o meu conselho e, portanto, não desejo o maior sucesso a quem me sucedeu. Só queria falar um bocadinho do Miguel, está com medo enorme de falar do Partido Socialista. Já lá E a vamos. verdade é que em 2013 o Partido Socialista não foi candidato ao segundo Conselho da região, que é Santa Cruz. O Partido Socialista em 2025 não é candidato, não apresenta listas à Ribeira Brava e apoia o movimento independente. Em 2025 o Partido Socialista perde-se na via rápida e não entrega as listas a tempo e horas no Tribunal do Funchal. Posto é que houve um almoço nesse dia, um líder de um Não outro sei se partido. houve almoço, se foi de propósito, para dar apoio lá ao homem do CDS. Agora, o que sei é que um partido com esta responsabilidade, fundador da democracia, eh, tem que ter um líder presente, tem que ter responsabilidade, tem que ter quadros, tem que ter candidatos, tem que ter pessoas disponíveis e, obviamente, hoje. A descer a força política da região, teve um mau resultado autárquico. Perdeu o vereador que tinha em Câmara de Lobos, que já não era um vereador, tinha sempre representação há mais de 40 anos. Aliás, Pedro, já que tocas nisso, perdeu em Câmara de Lobos, perdeu no Porto Santo, perdeu
na Calheta e, como é óbvio, para além das perdas no Funchal, perdeu também um mandato na Ponta do Sol. Pois, e isso obviamente e em Mexico ganhou, portanto, salvou o Mexico e salvou o Português. Agora, a verdade é que o PS também, quando aparece um candidato, segundo sabemos, o atual líder disse que ia sair, já disse há 10 meses e ainda não saiu, e quando aparece um candidato, uma pessoa disposta a dar a cara, aparece alguém do Partido Socialista logo a criticar esse candidato. Portanto, é bom que o Partido Socialista se reencontre e que, porventura, apareça muita gente. Eu acho que a democracia e o próprio PSD beneficia, na minha opinião, se tiver uma oposição forte, todos nós aprendemos uns com os outros. Agora, esta falta de comparência do Partido Socialista em alguns conselhos, depois reflete-se nas regionais, reflete-se nas presidenciais, reflete-se em tudo porque vamos perdendo força local e para sermos poder algum dia, temos que começar nos sítios, nas freguesias, nos concelhos. E quando perdemos essa implantação, ou porque nos perdemos na via rápida, de propósito ou não, ou porque achamos que é preferível apoiar um movimento independente, como foi o caso em 2013 em Santa Cruz, perdemos o comboio e depois é muito difícil de recuperar esse espaço, esse tempo, e arranjar pessoas com vontade para estarem ao lado do Partido Socialista. Já que o Pedro se precipitou para o segundo tema do debate da semana, Joaquim, quem é que deve então ser o próximo líder do PS, sendo certo que logo no day after o Diário avançou com a disponibilidade de Ricardo Franco, que viria a confirmar um dia depois essa mesma vontade de liderar o partido, mas como o Pedro referiu, ao invés de aparecerem outras candidaturas, ouvi-se algumas recusas, e Alguns ninos. também muita contestação a quem está disponível. Pois, estamos aqui na presença de um partido que, puxando a brasa à minha sardinha, se calhar tem que mudar de bússola. Tem que procurar uma nova orientação, não sairmos daquilo que são os princípios do Partido Socialista, mas acima de tudo do modus operandi do Partido Socialista, que me parece que é aqui o grande problema. O grande problema deste PS, aliás, é um PS autofágico, como se viu a seguir à disponibilidade de Ricardo Franco, onde vem alguém dizer que se não houver mais ninguém, eu vou lá. E a questão é haver um quadro do Partido Socialista, que até é deputado e tem uma importância significativa dentro do partido, vir dizer isto publicamente. Obviamente que isso afasta. O Partido Socialista tem quadros. O Partido Socialista tem muita gente com muito valor. Agora eu concordo com o Pedro. Um partido que se afasta da base dificilmente consegue ganhar mais adiante. E o Partido Socialista tem, mesmo no Funchal, nestas eleições, abdicou e muito de ir a jogo com os seus melhores. Se calhar porque não criou condições, se calhar porque a liderança que agora quer sair depressa, se calhar já devia ter saído no seu tempo um bocadinho antes, em vez de preparar as eleições em cima de derrotas, alguém que chegasse para preparar as eleições com uma nova esperança. Por isso é que te pergunto, para que tanta pressa agora? Pois é isso que não se compreende. A grande questão do anúncio no eleitoral, e falámos nisso na mesma, aquelas caras transmitem uma tristeza pesadíssima. E foi longo o discurso de Paulo Cafofo, foi pesado, foi chato mesmo, para não dizer nada no fim, a não ser que ia acelerar em 15 dias para fazer a mudança. E mudança para quê? Se calhar aquilo que é importante pensarmos é encontrar alguém que consiga corporizar. Olha, aquilo que Mário Soares corporizava, que tinha um horror tremendo à demagogia e à extrema-esquerda, que ele achava que era populista sem sentido. E vimos o Partido Socialista, por exemplo, aquela frente de esquerda de Alexandre Leitão, por quem tenho uma simpatia tremenda, a nível pessoal, que juntou à sua beira pessoas que claramente os lisboetas já tinham dito não. E como Miguel também aqui reconheceu, estas eleições mostraram que há uma viragem para o centro-direita. E não é ligando a uma esquerda trauliteira
que Mário Soares nunca quis, por exemplo. Disse para o centro e disse mesmo para a direita. Quando tens Epá, extrema-direita, eu prefiro pôr ali uma ponte com um ponto intermédio, Miguel. já somos poucos no centro. O que é preocupante, e por isso mesmo ver o PS coligado à extrema esquerda, que os portugueses estão a dizer que não, realmente há que nortear os princípios do Partido Socialista. Os princípios de Mário Soares, Salgado Zenha, de Almeida Santos, daqueles que foram os homens que definiram, os homens e as mulheres que definiram qual era o rumo do Partido Socialista. Eu acho, honestamente, Ricardo, que o Partido Socialista hoje está uma casa sem rumo. E isso é preocupante. Para a E democracia. importa esclarecer, quando o Joaquim disse que puxar a brasa à sua sardinha significava que o Partido Socialista precisava de bússola, aquele professor de geografia. Exatamente. Não vão Não- outras cabeças pensar outra coisa. Miguel, nós curiosamente na noite eleitoral pusemos um inquérito logo, ainda a coisa estava quente, ainda não tinha sido a edição, um inquérito online a dizer a perguntar quem deve ser o próximo líder do PS. Ricardo Franco, Célio Pessegueiro, Miguel Silva Gouveia, outro, olha, até há instantes, Miguel Silva Gouveia liderava este inquérito, por sinal muito participado, com 46%, mas sei que no fórum onde participaste na noite eleitoral puseste de parte esta possibilidade. Sim, de facto, mas ainda falando primeiro desta sondagem, não sei Do como é inquérito, o não inquérito. desse inquérito, não sei como é que vocês fazem a validação de militantes com cotas pagas, penso que não deve ser, Não, mas deve ser para todos. isto pode ser o desejo popular. Ok. Sim, de facto, no noite eleitoral coloquei essa possibilidade, ou afastei essa possibilidade, porque, e tive a oportunidade de dizê-lo. A realidade é que não me parece que neste momento haja uma necessidade imperiosa de acelerar um congresso e eleições para a liderança do partido. Vamos passar neste momento 4 anos, se tudo se mantiver com estabilidade, quer na Assembleia da República, quer na Assembleia Legislativa da Madeira, quer mesmo nas câmaras, porque parece-me que na Madeira Todas têm maioria todas têm absoluta. maiorias, não haverá assim grandes riscos de haver eleições antecipadas ou intercalares. Portanto, dá tempo para preparar uma solução dentro do Partido Socialista que seja uma solução abrangente, que se possa perceber quais os instrumentos que uma futura direção poderá ter ao seu dispor, porque na verdade é que é necessário alguém que possa estabelecer diálogo com os eleitos. E neste momento os eleitos do Partido Socialista são um deputado na Assembleia da República, que é o Emanuel Câmara, são 8 deputados aqui na Assembleia Legislativa da Madeira, que são conhecidos, o grupo parlamentar é conhecido, liderado pelo atual líder do partido, e os autarcas que foram agora eleitos no domingo passado, que ainda vão tomar posse, mas que foram, na sua esmagadora maioria, escolhidos pela liderança atual do Partido Socialista. Portanto, é preciso. E ainda o eurodeputado. E o eurodeputado Sérgio Gonçalves, onde tiveste esta semana no Parlamento Europeu, que também foi escolhido pelo PS Madeira, mas foi eleito numa lista nacional, não diretamente aqui na Madeira, mas sim, de acordo, também faz parte desse lote de escolhidos por esta direção. E que, curiosamente, também afastou qualquer hipótese de recaída. Para já, não é? Presumo eu, para já. Portanto, eu acho que é importante que quem venha a liderar o Partido Socialista na Madeira possa ou manter as coisas como estão, é uma opção, os militantes assim o dirão, ou fazer uma ruptura com aquilo que tem sido nos últimos anos do Partido Socialista, e começando de baixo. E aí eu sou forçado a concordar com aquilo que diz aqui o Pedro e o que disse o Joaquim. Os partidos constroem-se
pessoa a pessoa. É localmente, é nas bases, é ter terreno, ter chão. E quando se constrói um partido do telhado para baixo, as coisas correm mal. Assim sendo, como é que interpretas a também a celeridade com que Ricardo Franco se chega à frente? Mas eu presumo que ele já deveria ter planeado a próxima, ou este ciclo, porque Ele palco também político. ficou fora de tudo, não é? Quer dizer, o Ricardo não ficou fora. O Ricardo será a próxima pessoa a entrar Na na Assembleia Assembleia, Legislativa se da Madeira se algum dos que lá estão neste momento sair ou optar por sair. Mas acho que é importante ter uma presença pública regular para que um líder possa ter o seu magistério de influência e poder passar a sua mensagem, porque já assistimos isso noutros fóruns, já vimos como aconteceu com António José Seguro, estando fora da Assembleia Legislativa ou da República, vimos isso também, salvo erro, com Rui Rio, porque Exatamente. também teve uma No situação pós-Passos Coelho. no pós-Passos Coelho, e conhecemos as dificuldades que é estar a gerir um partido sem ter esse Palco direto. espaço, chamamos um palco mediático, mas acima de tudo um espaço político de fazer política e de poder exercer. Portanto, tem que ser alguém que esteja bem coordenado com quem exerce estes cargos de eleição, porque assumo que ninguém quererá ceder tudo aquilo que se faz ou que se fala de saídas e de demissões. Não incluem os cargos para os quais estão eleitos e a desempenhar funções. Portanto, é preciso sempre articular sim, com essa. Paulo Cafofo não pode deixar de ser líder, mas não disse se Iria sair da sairia Assembleia do Legislativa. Parlamento. Portanto, Pedro Coelho, quem é que dava mais jeito ao PSD que fosse líder do PS? Não é quem escolhe o líder, o futuro líder do Partido Socialista são os militantes do Partido Socialista, são eles que vão escolher democraticamente o futuro líder. E, Com portanto, cotas pagas. para nós, essa matéria é irrelevante, é uma questão do Partido Socialista, não é uma questão nossa. Agora, enquanto democrata, acredito que a democracia sai fortalecida quando temos partidos mais fortes, com ideias, com projetos de alternativa. Mas achas que o PS precisa de um líder com esta veia mais autárquica ou logo mais próxima das bases Em ou primeiro lugar, alguém de uma certa elite? Em primeiro lugar, o Partido Socialista precisa de alguém que defenda a Madeira e os madeirenses em primeiro lugar. E isso não tem acontecido nos últimos anos. Temos visto em várias matérias, muitas vezes o Partido Socialista e os seus responsáveis colavam-se mais a Lisboa, vá lá e ao Terreiro do Paço, esquecendo-se muitas vezes que nós aqui tínhamos o Terreiro da Luta, que curiosamente é no Funchal. E portanto, a luta é feita cá na Madeira, com os madeirenses e porto-santenses. É isso que tem falhado a Partido Socialista. Aquela mãozinha em 2013 ao JPP foi uma mãozinha errada. A mãozinha agora na Rebra Brava também foi uma mãozinha errada. A questão de Santana também não havia, como diz o outro, não havia necessidade. E nessa linha o PSD também, porque tem gente Pedro, vais capaz e ter a competente. companhia em breve de Manuel Câmara aí no Parlamento Nacional. Sim, vem para cá, será certamente bem recebido. Portanto, terá um Não autarca venha, pronto a não ajudá-lo. venha, não venha com aquela teoria que vai ser o Voz das Ilhas, porque isso tem corrido mal. Porque Porque não é, repare que a autonomia não começou a isso ser construída é uma hoje. crítica a Tivemos, Filipe Sousa. tivemos grandes deputados Ou algum colega dele. no passado, do Partido Socialista, do PSD, e não basta estar aqui a apresentar projetos de resolução para encher páginas de jornais na Madeira. O populismo não está só no lado
da extrema-direita. Deixa o Ricardo trabalhar. Pá, Alguma esquerda que Filipe Sousa começou no Partido Socialista, diga assim a bom da verdade. Alguma esquerda, barra extrema-esquerda, também tem alguns egos e alguns populismos que são importantes para o consumo interno, mas depois não resolvem o problema das pessoas e devemos estar na política para, a nossa principal função é tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida, no fundo, tornar as pessoas mais felizes. Num minuto, vamos tentar olhar para o fenómeno Chega, parte do zero na Madeira, para uma conjugação altamente favorável, ganha uma Câmara, algo impensável antes destas eleições, e ganha mandatos, nomeadamente dois no Funchal. Que vos parece esta ascensão, que não sendo meteórica, como vaticinava André Ventura na Madeira, por instantes pensou-se que seria um fenómeno, viria depois em trocamento para aliviar um pouco a pressão a José Carlos Gonçalves e também a Albufeira. Joguei. Bem, o Chega representa bem aquilo que é a política espetáculo com o militante adepto. Não é um eleitorado que se preocupe muito com propostas, é um eleitorado que está contra alguma coisa, é um eleitorado que está zangado, é um eleitorado que reage como grupo. E como tal é um fenómeno difícil de conter, porque o mesmo não é racional. Tem um ótimo resultado na Madeira, aliás, aqui há dias trocava opiniões com o Miguel Tristão Teixeira, que foi o primeiro líder do partido cá na região, e que realmente ele próprio está um bocadinho espantado com a expansão que teve. Eu assumo que já nas últimas eleições legislativas nacionais achava que o Chega não iria eleger, porque na realidade não tinha feito nada. Não havia razão alguma para que houvesse a junção ao projeto do Chega a nível regional. Portanto, é um case study integrado naquilo que é a ascensão de uma extrema-direita zangada pela Europa contra isto, contra aquilo, contra o outro. Não procura construir. Mas Miguel Silva Gouveia é uma extrema-direita zangada ou que absorve gente zangada com a direita e a esquerda simultaneamente? Exatamente. Costumava-se dizer que o exercício de poder é como tocar violino, em que agarrava-se o poder com a mão esquerda e depois tocava-se com a direita. Ou seja, quando estamos em campanha, fazemos promessas e depois, na prática, governava-se à direita. A forma como o Chega tem vindo a crescer, agarrou o poder com o voto de protesto e agora vai ser obrigado a governar e não vai poder, obviamente, colocar no terreno aquilo que tinha em gritos de revolta. Eh, Isto para dizer o quê? O Chega, neste momento, não é um partido de protesto, é um partido de extrema-direita, é verdade, mas é um partido de sistema. É um partido que já se misturou no sistema, já está no sistema. E gostaria eu de ver o Chega fazer em São Vicente, por exemplo, aquilo que promete fazer no país inteiro: cortar subsídios, acabar com apoios sociais, cortar com um conjunto de iniciativas que julga que não deveriam ser responsabilidade de uma autarquia. Eu gostava de ver onde é que levaria o autarca eleito em São Vicente se iniciasse assim a pé juntos. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é o Chega vai remar para a terra, como se costuma dizer, e resolver os problemas com os instrumentos que tem em mãos. E é isso que vai acontecer em São Vicente. Por isso, acho que o Chega vai se moderar. É essa a tua convicção, Pedro? O Chega para mim é um partido unipessoal. Ventura vale mais do que o Chega. Mas ainda há pouco estava a analisar os resultados na Madeira. É engraçado nós verificarmos que no eleitorado urbano
O Chega às vezes atinge os 2 dígitos e no eleitorado rural muitas vezes não passa dos 5%, à exceção de São São Vicente. Vicente. Porque São Vicente é um fenómeno que todos nós já falámos aqui. Eu arrisco-me a dizer que se houvesse outra candidatura contra o PSD, podia haver essa possibilidade de ganhar. Mas há efetivamente aqui uma grande expressão nos concelhos sul. Urbanos. Por outro lado, também é urbanos, sobretudo urbanos, e também, também percebemos aqui uma coisa nestas eleições, que a abstenção diminuiu e ainda bem, mas nós tínhamos a ideia, ou pelo menos eu, que quando a abstenção diminuía, era sobretudo um voto de protesto. E o que se verificou é que tivemos mais pessoas a votar, mas não necessariamente votaram no Chega. Também votaram, mas votaram noutras forças partidárias. Agora, resumindo e concluindo, o PSD ganhou, eh, tem mais câmaras, há uma grande responsabilidade, grande responsabilidade em voltar a gerir as câmaras, contribuindo para o desenvolvimento daqueles territórios e o Funchal, capital da Madeira, Norte. que tem o Partido Socialista com um único representante numa variação de 11 elementos. Isso foi slogan na noite eleitoral, o PSD perdeu o norte. Fica por aqui o debate da semana. Agradeço ao Pedro Coelho, ao Joaquim Sousa e ao Miguel Silva Gouveia a partilha das ilações que retiraram das eleições autárquicas. Voltamos daqui a 15 dias com este painel. Fiquem bem. Bem, muito obrigado. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade de pensar e questionar.